Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o nosso projeto Vozes que Acolhem, que é um projeto para a promoção da saúde mental de pessoas idosas. Esse projeto é composto por mim, Morgana, pela Caroline, Tamichele, Mariana, Graziela, Mohamed e Larissa. Nosso público nós somos atrás de diagnosticar a população idosa, né? A gente pode perceber que o Brasil vive um acelerado envelhecimento populacional e isso acaba, de certa forma também, acarretando no maior desafio nas questões da saúde mental, a terceira idade. Então, muitos idosos acabam enfrentando luto não elaborado, isolamento e pouca escuta ativa, né? E falta de apoio familiar também, e de políticas públicas que, de certa forma, acaba agravando esse sofrimento. Acabamos, então, indo fazer o nosso diagnóstico, onde nós vamos executar, né, o nosso projeto, que é no Lar Irmão Erasto, onde são acolhidos 57 idosos, e a grande maioria deles tem transtorno psiquiátrico. Poucos deles recebem visitas frequentes dos familiares, né, muitos são cadeirantes, dependentes de cuidados e adaptações, e tudo isso, de certa forma, acaba afetando na saúde mental e no bem-estar da população deste lar. Então, essa realidade mostra uma urgência também de políticas integradas para garantir a dignidade, o cuidado e a inclusão deste público. Agora, no que diz respeito aos objetivos, quando a gente fala de objetivo geral, seria promover a saúde mental da população idosa. Com objetivos específicos, nós buscamos compreender a realidade desse público idoso que vive em lares de idosos. Também queremos tomar ciência das políticas públicas voltadas para esse povo. Além disso, nós queremos aplicar atividades que vão ser voltadas para a promoção da saúde mental dessa população institucionalizada. E também nós queremos entender os riscos e benefícios dessa vivência dentro dos lares para também pontuar melhorias para uma melhor saúde mental. O público-alvo do nosso projeto são os idosos residentes na instituição de longa permanência Irmão Erasto, que fica localizado na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. O envelhecimento populacional tem se intensificado nos últimos anos, trazendo à tona desafios relacionados à saúde mental da população idosa, principalmente aqueles que residem em instituições de longa permanência. A solidão e o isolamento social são fatores preponderantes para o desencadeamento de ansiedade e depressão. Nesse contexto, a promoção de atividades de socialização surge como uma estratégia eficaz para minimizar esses efeitos negativos e promover o bem-estar psicológico dos idosos. Agora eu trago aqui o resultado de alguns estudos mostrando os benefícios de atividades de socialização com idosos. Um estudo de 2023 mostrou que a participação em atividades sociais está relacionada a melhorias na saúde mental dos idosos e pode reduzir sintomas depressivos e ansiosos, além de melhorar a qualidade de vida. Um estudo em 2024 mostrou que a participação em atividades sociais atua como um estímulo benéfico para a saúde física e mental, promovendo comportamentos de autodesenvolvimento e fortalecendo a harmonia do grupo. Outro estudo de 2024 mostrou que a socialização regular contribui para a redução da solidão e melhoria do bem-estar geral, estimulando a saúde física e mental e incentivando comportamentos de autoaperfeiçoamento e promovendo a coesão grupal. Por fim, um outro estudo de 2024 mostrou que atividades promovidas em instituições de longa permanência podem facilitar interações sociais e melhorar os desfechos de saúde mental dos residentes. Assim, políticas e intervenções focadas em construir e manter conexões sociais são essenciais para o bem-estar dos idosos institucionalizados. Então, diante de todas as evidências apresentadas, a implementação de um projeto extensionista com atividades de socialização se justifica a ser realizada no Lar Irmão Erasto, porque ela não só promove a interação social, a melhora do bem-estar dos idosos institucionalizados, mas também tem a capacidade de reduzir sintomas depressivos e ansiosos, além de melhorar a qualidade de vida dessa população. A gente precisa lembrar que, ao fomentar o engajamento social, a gente cria um ambiente propício para o envelhecimento saudável, digno e alinhado às melhores práticas e recomendações atuais na área de gerontologia. A metodologia aplicada no nosso projeto, nós utilizamos uma pesquisa, então, descritiva, com levantamento de dados através de entrevista, e uma pesquisa a campo, com a natureza dos dados qualitativos. As ações que iremos aplicar são ações que promovem o bem-estar e a saúde mental. A primeira delas se chama Adivinhe Qual é a Música? Então, no sentido de reproduzir trechos de músicas populares antigas, incentivar os idosos a cantar junto, a interagir junto, completar a letra, compartilhar também lembranças relacionadas àquela música, talvez, e com o intuito de estimular a memória afetiva e também a socialização. A segunda tarefa, né, a segunda atividade que a gente vai propor para eles são as charadas adaptadas. São apresentar charadas com temas cotidiano e também da memória cultural, com o intuito de estimular esse raciocínio lógico, a criatividade e também a cooperação em grupo, para valorizar esse saber individual e também promover esse momento de escuta ativa. A terceira ação, né, que iremos aplicar com o público é uma música e relaxamento, né, com o intuito também de promover uma redução de ansiedade, um maior bem-estar físico e emocional, através também de música e de respiração focada no momento presente. Iremos usar, então, como indicador de avaliação um questionário. Esse questionário terá algumas perguntas relacionadas a como se sentiu, né? Se sentiu feliz, animado em participar dessas atividades, se durante as atividades conseguiu se lembrar de momentos ou músicas da sua juventude, se se sentiu confortável à vontade para participar da dinâmica, se essas atividades realmente ajudaram a deixar mais relaxado, mais calmo, mais feliz, e se gostaria de participar de atividades como essa futuramente.
Bom, primeiramente é importante destacar que o fator financeiro é um aspecto imprescindível para a gente analisar quando a gente está falando de saúde mental, especialmente da população idosa, porque a falta de estabilidade financeira é um fator que propicia ao agravamento da saúde mental. E agora, tendo isso em vista, a gente pode falar das políticas e benefícios voltados para esse público, e dentre as principais nós temos o Bolsa Família, que é um projeto governamental voltado ao auxílio de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Isso inclui, então, os idosos. Tem o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício assistencial que garante um salário mínimo mensal às pessoas idosas sem condições de se manterem por si só. Tem o Serviço de Proteção Social Básica, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que propicia ações particularmente para idosos carentes. A exemplo disso, nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. Além disso, nós temos o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, que é um serviço direcionado à assistência de idosos em situações de violação de direitos. E por fim, nós temos o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é a PAIF, que é um serviço que atua de forma preventiva, protetiva e proativa, visando principalmente casos que têm risco social, ou seja, visa atender às demandas do ser humano de maneira integral. Então, nós vamos apresentar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do nosso projeto. Como o nosso projeto, então, está alinhado com esses objetivos, né? Nós elencamos, então, começamos pela ODS 3, de saúde e bem-estar, com foco em reduzir os transtornos mentais entre idosos, promovendo atividades de socialização. Também buscamos conscientizar sobre a saúde mental e aumentar a participação dos idosos em ações voluntárias e programas de apoio. Depois nós elencamos a ODS 10, de redução das desigualdades, onde o objetivo principal, então, é promover a inclusão social dos idosos e garantir que eles tenham acesso igualitário a serviços de saúde e oportunidades. Para isso, nós realizamos, então, eventos inclusivos e acompanhamos a percepção dos idosos sobre a sua participação ativa na comunidade. E aí passamos, então, para o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Nosso projeto apoia, então, o desenvolvimento de infraestrutura para incluir os idosos em atividades urbanas e busca garantir o acesso seguro a espaços públicos adaptados para eles, né? E depois o ODS 16, que seria paz, justiça e instituições eficazes. Promovemos a participação dos idosos nas decisões que afetam suas vidas, incentivando o envolvimento deles em conselhos consultivos e iniciativas comunitárias, e monitorando a sua satisfação com esse processo. E, por fim, a ODS 17, que seria parceria e meios de implementação. Fortalece, então, a cooperação por meio de parcerias estratégicas com organizações focadas no bem-estar dos idosos. Então, esses objetivos adaptados refletem as metas específicas do projeto, focando nas necessidades e desafios dos idosos, especialmente no contexto de instituições de longa permanência. Sobre as entidades parceiras do nosso projeto extensionista, que tem como objetivo promover a saúde mental dos idosos, temos como entidade beneficiada o Lar de Idosos Irmão Erasto, vinculado à Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, CERT. Agora, em relação à entidade parceira, a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, é a instituição que dará o suporte acadêmico e técnico necessário para a realização das atividades previstas. Em relação ao nosso cronograma de ação, ele vem acontecendo desde o mês de março, com as reuniões de equipe, que vão se prolongar até julho, quando nós finalizamos o projeto. A estruturação vem acontecendo também desde março, durante o mês de abril e agora maio também. A organização da ação nós iniciamos no mês de abril, maio e finalizamos em junho. A realização da intervenção, então a aplicação, será feita no mês de junho. A elaboração do relatório nós já iniciamos, desde o início do projeto, e ela vai ter a finalização no mês de junho. E no mês de julho nós teremos o encerramento e a apresentação. No orçamento do nosso projeto, nós consideramos o valor de R$100 de investimento para transporte da equipe. Nós temos algumas pessoas que moram um pouquinho mais distante, então a gente vai precisar desse investimento. Consideramos também o valor de R$60 de impressão, que nós utilizaremos para produzir material, no qual nós utilizaremos para aplicar jogos e atividades com os idosos, e também o valor de R$100 para brindes, que serão entregues para os funcionários da instituição e também para os participantes.